Fala aí, pessoal! Estamos na principal estação do jogo, The High Valley, e hoje o vídeo vai ser mais curtinho, porque atendendo a vários pedidos que ninguém fez, mas eu vou falar mesmo assim. A gente vai falar hoje um pouco sobre a sinalização do jogo. Então, galera, esse aqui é uma bifurcação de via que no jogo ele chama de AMV, Alpha Mike Victor. Travessão, ele chama de travessão, né? Eu prefiro chamar de bifurcação de via. Então, o travessão, de regra geral, ele é 30 km por hora. Então, passar por qualquer travessão, se não tiver nenhuma placa indicando limite de velocidade, é 30 km por hora. E aí, durante o percurso, a gente tem umas placas. Quando eu comecei a jogar o jogo, eu achava que essas placas aqui era a distância percorrida, né? Quilometragem percorrida da via. Tipo quilômetro 4, quilômetro 5. Na verdade, essas placas aqui são a velocidade, limite de velocidade da via. Então, 4 seria 40 km por hora. Aqui, limite de velocidade da via 40 km por hora. Essa placa branca com o símbolo em Y vermelho é a sinalização de uma bifurcação de via. Então, a 300 metros, 0,3 é a distância, teremos uma bifurcação de via cuja a velocidade máxima seria 40 km por hora. Essa plaquetinha na horizontal aqui, ó, toda vez que vocês virem amarelo e azul, força no motor da locomotiva, porque é subida. É um aclive positivo de 2,4%. Então, assim, acima de 2 é uma subida considerável. Então, dependendo da carga, dependendo da máquina, ela não sobe. Então, é a subida mais íngreme que tem no jogo, são as subidas acima de 2. Então, plaquetinha horizontal, amarelo e azul, força na peruca, é subida. O que mais que nós temos aqui para falar? Aqui na bifurcação, por exemplo, não é 30 km por hora. Por quê? Porque nós temos placas indicando velocidade máxima. Então, nesta bifurcação, 40 km por hora. Ele dá o limite de velocidade à via à esquerda e o limite de velocidade à via à direita. Mais para frente, a gente tem mais uma placa de sinalização, 40 km por hora, e embaixo a plaquetinha horizontal. Amarelo e azul indica terreno plano. Então, nada de diferente à frente vai acontecer. O terreno vai estar plano. Então, quando tem amarelo e azul positivo, nós temos uma subida. E o inverso, nós acharemos a descida. Então, se nós temos a subida, vindo ao contrapartida, indo, nós temos a descida. A descida sempre vai estar em vermelho e azul. Por que vermelho? Tomar cuidado, porque o trem pode embalar. E temos velocidade máxima permitida na via. Por que velocidade máxima? Porque se passar dos 60 km por hora, corre risco de descarrilhamento. Então, uma descida considerável, o trem embala e ultrapassa a velocidade máxima, a chance de descarrilhar é muito grande. Detalhe nessa placa que a gente tem uma outra placa abaixo da velocidade máxima, horizontal. Essa placa indica atenção, vermelho e branco com uma seta apontada para baixo é atenção. Por quê? Porque se tiver uma placa dessa aqui, está indicando que a próxima placa de limite de velocidade vai abaixar dos 20 km por hora. Então, se essa daqui é 60 km por hora,
a próxima placa vai ser abaixo de 40. Então você já vai... essa placa está te avisando para você já acionar os freios e manter a velocidade abaixo de 60 km por hora. Porque a próxima placa está te indicando que será abaixo de 20 km por hora dos 60. Então nós temos aqui uma placa de 40 km por hora. A placa de velocidade sempre vai vir com uma informação. Ou ela vem com a plaquetinha horizontal informando setinha vermelha para baixo, informando que vai diminuir a velocidade máxima na próxima placa. Ou ela vem com uma setinha verde para cima, informando que a velocidade máxima vai aumentar. Você pode se preparar para adicionar aceleração na sua composição. Se ela não vier essa plaquetinha horizontal, ela vai manter mais ou menos a mesma velocidade. 10 km a mais, 10 km a menos ou a mesma velocidade. Então a próxima placa pode ser que venha um outro 40 km por hora, um outro número 4, um 3 ou um 5. Então vai manter mais ou menos a mesma velocidade. Vamos ver se a gente consegue achar aqui uma setinha verde para cima indicando aumento de velocidade máxima para mostrar para vocês. Essa é uma plaqueta que indica aumento de velocidade máxima. Então nós temos uma placa de 40 km por hora, indicando que uma seta verde para cima, indicando que a velocidade máxima na próxima placa vai aumentar dos 20. Então pode ser de 60 para cima. E abaixo temos a placa horizontal, amarela e azul, indicando subida. Uma subida de 0,5% graus, né? Então vamos ver. Ali é 40. A próxima placa com certeza vai ser acima do 60. No caso, acima do 60 nós temos 70 km por hora. Então ele vai essa placa está indicando que vai abaixar a velocidade acima dos 20 km por hora. Então a próxima placa pode ser 50 km por hora ou menor. Entendeu? Essa placa é um alerta de mudança brusca na velocidade máxima da próxima placa. Normalmente é 20 km por hora. Lá era 70, aqui é 50, indicando que a próxima placa vai aumentar acima de 20. Então pode ser 70 ou acima de 70, né? Passamos a placa por algum lugar. Deve ter ficado no túnel. Lá mesmo. Então, a viagem a gente tem que ficar de olho nas placas. Porque elas mudam. E elas mudam devido às curvas. Por quê? Porque teria uma placa aqui de 40 km por hora. Lógico, está tendo uma bifurcação prevista à frente, mas olha a curva que tem aqui. Se passar do 40, vai descarrilhar. Inclusive, essa curva aqui foi a primeira curva que eu capotei o trem. Então eu estava vindo, salvo engano, a 70 km por hora, uma coisa assim. E não me atentei aos 40, mas antes dos 40 ele avisou lá atrás. Só que eu não sabia da sinalização, né? Ele avisou lá atrás que a velocidade iria abaixar. Então eu tava vindo aqui feliz e contente aos meus 60 km por hora, né? 70 km por hora, então a gente acelera
E aí veio de 60. Tinha que ter uma locomotiva aí pra gente poder acompanhar, né? Enfim, algum momento ele avisou que a placa, que a velocidade iria baixar para 40 e eu não me atentei a isso. Quando eu cheguei aqui a 70 km por hora, me deparei com a placa de 40, não houve tempo hábil para eu diminuir a velocidade e eu vim fazer essa curva aqui a 70 km por hora, o qual, certo ponto da curva, a locomotiva não sustentou continuar no trilho e foi parar aqui embaixo. Foi um evento legal para ter sido gravado, mas eu não consegui gravar na hora, não. Eu estava conhecendo o jogo ainda e não gravei. Uma outra observação, deixa eu ir direto para o local, porque existem certos pontos no mapa que a gente precisa ficar esperto. Principalmente esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui. Aqui é a cidade sudoeste. Só para vocês se localizarem. Nós estamos aqui no Charlie Sierra Whiskey, cidade sudoeste. E para quem vem da siderúrgica e vai subir para o MF, Mike Fox, que é a cidade de máquinas e cidade, estação de máquinas e cidade, vai fazer essa curva aqui, certo? Essa curva tem que estar muita atenção. E eu vou explicar agora para vocês. Porque também foi um local onde eu capotei, descarrilhei o trem. Então você vem de lá da siderúrgica, passa por essas bifurcação, já numa certa velocidade, mas você está preparado para passar aqui a 60 km por hora. Passamos aqui na bifurcação, se não tivesse nenhuma placa indicando o limite de velocidade, seria 30 km por hora. Como tem, a gente vai entrar à direita, 60 km por hora à direita. E ele ratifica aqui, ó, 60 km por hora, terreno plano. Então você vem 60 km por hora, correto? 60, mantenha os 60 km por hora e avisa que tem uma bifurcação à frente. Não avisa que vai diminuir a velocidade. Vocês repararam? Não tem a placa. Não tem a placa de indicando diminuição de velocidade. Se não tem a placa indicando diminuição de velocidade, você imagina que lá na frente ou vai ser 60 mesmo, ou 50, ou até 70. Então você mantém a velocidade. Aqui é o pulo do gato. Ele vem aqui, diminui 50 km por hora, só que em muito pouco tempo hábil, uma curva muito forte à direita, para quem não vai entrar na cidade, na estação, vai subir o mapa a 30 km por hora. Então, por mais que você venha diminuindo de 60 km por hora que você vinha lá atrás, e aí você vem diminuindo a 50 km por hora, quando você chega aqui para fazer essa curva e se depara com essa placa já no meio da curva, a placa já está no meio, essa placa deveria estar aqui, ó. Porque a gente não está falando de carro, a gente está falando de locomotiva, de trem, muitas vezes uma composição muito grande. Não há tempo hábil para você fazer essa diminuição brusca para fazer essa curva. E adivinha? Lógico que a 60 km por hora diminuindo para 50 não houve tempo hábil para diminuir para 30 km por hora e capotei. Mas aí você vai conhecendo alguns pontos do mapa e já vai ficando esperto, né? Por exemplo, eu sei que após essa bifurcação aqui,
Eu falo isso porque essa linha aqui é a que eu mais faço, né? Venho várias vezes pra cidade de máquinas, né? Aqui tem outro ponto, uma curva. Que esse ponto aqui, ó. Só que aqui tá bem sinalizado, tá? Porém, é uma curva bem acentuada a 30 km por hora. E detalhe, a primeira vez que eu vi essa curva eu achei que ia descarrilhar mesmo, porque a grama cobriu aqui, ó, o trilho do trem. Então, você tá dentro da máquina, você não vê mais o trilho. Você vê isso aqui literalmente, ó. Parece que ela vai subir o gramado e acabou. Mas essa curva aqui tá bem sinalizada. Se você souber fazer a leitura das placas, você vem tranquilo. Ele vem avisando você que é 30 km por hora, tal, vai baixando. Você acabou de passar numa estação aqui, se eu salvo engano, uma refinaria a 50 km por hora. Exatamente, aqui é a refinaria, né? Quando você vem por cima do mapa, não vem trafegando com um trem, as estações ficam tudo vazias. Quando você vem trafegando, elas têm os vagões aqui estacionados, né? Mas se eu descer na estação, a atividade aparece e os vagões também. Então, se você estiver procurando uma máquina ou alguma coisa, desça na estação e dá um tempo que as atividades vão aparecer, os vagões vão aparecer e a máquina da estação, toda estação tem máquina. Você só precisa ter licença para poder utilizar ela. Inclusive essa daqui é a DE6, melhor máquina do jogo. Eu vi o canal Teles Games que ele conseguiu parear essa locomotiva. Eu não tenho licença ainda, mas eu não consegui parear essa locomotiva no controle remoto. Talvez seja algum mod, né? Eu não acompanhei ainda todos os episódios dele, mas eu percebi que ele tem mod no jogo, né? Mudar a cor da... E aqui na fazenda a gente tem uma bifurcaçãozinha antes de chegar na fazenda, que vai para a civicultura central. Aquela bifurcaçãozinha lá, ó. Vem pegando essa estradinha aqui, que inclusive é uma foto do jogo de uma DH3, DM3, aquela máquina locomotiva azul, máquina do demônio que tem câmbio com 2 alavancas para você pilotar ela. Esse caminho aqui vai para nossa casa, a residência do maquinista aqui, que somos nós, né? Eu não curti muito essa residência aqui não, vou falar a verdade para vocês. Aqui é a nossa casa, ó. Então, atendendo a pedidos também que ninguém fez, vamos conhecer nossa casa. Tem uma lixeira para você dispensar trabalhos que você não quer mais fazer, deu algum BO. Aqui eu larguei todos os nossos certificados aqui, inclusive tem mais certificado para deixar aqui. De vez em quando dá uns bugs nesse certificado aqui, eles saem voando e aparecem achados e perdidos. Mas você não perde o certificado, fica tranquilo. Eu achei o gráfico, ó, esquisito aqui dentro. Muito estranho. Dá pra você pegar as coisas. Beleza, mas... por que esse gráfico branco esquisito, né? Sei lá, não curti não. Parece que eles começaram a produzir, a desenvolver a casa do... nossa casa aqui e pararam no meio. Não desenvolveram tudo, né? Ficou estranho, não curti. Enfim, é isso, o vídeo de hoje era curto, era só pra dizer a vocês aí sobre a sinalização do jogo.
porque eu tive essa dificuldade no início. E até o próximo. Valeu!